E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí, vamos continuar aí as nossas aulas de eletromagnetismo, né? Onde eu e o professor Rodrigo Tonin estamos aqui correndo aí para deixar um material para vocês. Eu não estou gostando muito dessa posição aqui, né? Tô que olhado lá para cima aqui, pera um pouquinho. Deixa eu trocar. Lá para cima. Oh. Tô muito pequenininho, não sei se vocês estão me vendo. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aê! Agora eu consigo, eu enxergo aqui de cima, estou vendo o slide. A gente pode continuar. Vamos tentar continuar aqui. Bem-vindas e bem-vindos ao corredor da Eletro do IFE. A gente está tentando trazer um pouquinho do IFE para vocês. Retomando, né, a aula do professor Tony foi até a parte de indutores. Vamos retomar a partir do nosso sumário com indução mútua. Então, a indução mútua, assim, vocês já viram que a autoindução é quando ocorre uma indução de força eletromotriz em um circuito causado por ele mesmo, né? Então, a indução mútua vai ser um fenômeno que acontece quando eu tenho dois circuitos, duas bobinas próximas, e a variação de fluxo de uma produz uma fé induzida na outra. E, eventualmente, vice-versa, né? Isso pode acontecer. Então, eu tenho aqui na figurinha uma bobina, aqui é a autoindução. Então, é uma corrente alternada que está alimentando essa bobina. Essa corrente alternada, ou essa corrente variável, ela variando produz uma variação de fluxo. E essa variação de fluxo provoca uma FEM, né? Lei de Faraday. A fé induzida depende aqui do número de espiras e da variação de fluxo na bobina em relação ao tempo. Também a gente pode considerar da forma que tem uma variação de corrente nessa bobina. Essa variação de corrente está produzindo uma fé de autoindução, que é essa expressão que vocês também já viram na aula anterior com o professor Tony. Né? Igualando essas duas forças eletromotrizes, a gente consegue isolar aqui o que seria o coeficiente de autoindução, também conhecido como indutância, né? Que é uma das primeiras ânsias que vocês vão aprender aqui em corrente alternada. Vamos se familiarizando com os nomes, né? Indutância. Bom, se eu tiver duas bobinas, como aqui na figura 29, agora eu tenho duas bobinas. Reparem que não há contato elétrico entre elas, elas estão próximas, né? A gente costuma dizer que existe um acoplamento magnético entre elas. Não existe ligação elétrica, mas existe uma ligação magnética. Então, o fluxo magnético que uma produz acaba interferindo na outra, né? Aqui na figura eu tenho uma corrente circulando na primeira bobina, bobina 1. Essa bobina produz um fluxo. Uma parte desse fluxo passa pela bobina 2 também. Tá? Então existe um certo acoplamento magnético. Né? Agora, o quanto desse fluxo que é produzido pela bobina 1 passa na bobina 2 vai depender de uma série de fatores. Né? Pode ser muito pequeno, como pode ser totalmente, pode ser 100% do fluxo que passa na outra bobina. Então nós temos aqui o fluxo 1, que é o fluxo produzido pela bobina 1. Uma parcela dele está na própria bobina 1 e a outra parcela, φ12, é o que está passando na bobina 2. É o que a gente chama de fluxo mútuo, que é produzido pela bobina 1 e passa através da bobina 2. Como o fluxo 1 ele pertence à bobina 1, né, ele é produzido pela bobina 1, eu vou ter aqui uma fé induzida na bobina 1, que é lei de Faraday, né, N1, delta φ1, delta T. O número de espiras da bobina 1, a variação de fluxo na bobina 1 em relação ao tempo. Bom, mas a fé induzida depende também da corrente I1, né, e do
da indutância L1, do coeficiente de indução, de autoindução da bobina 1. Então, a Φ1, como a gente já viu na parte de autoindução, eu posso fazer essa substituição aqui, né, na expressão da lei de Faraday, chego na expressão da Φ de autoindução, L1, ΔI1, ΔT. Tá? Isso vale para a bobina 1. Na bobina 2, qual é o fluxo que passa na bobina 2? É o Φ1,2, é uma parcela do fluxo 1 que vai passar através da bobina 2. É o que a gente chama de delta Φ1,2, é essa variação. Então, a Φ na bobina 2 é menos N2, delta Φ1,2, ΔT. Lei de Faraday aplicada à bobina 2. A Φ mútua induzida na bobina 2 também depende da corrente 1. Por que depende? É a corrente 1 que produz o fluxo da bobina 1, cuja parcela desse fluxo chega na bobina 2. Então, eu posso fazer a substituição da mesma forma que a gente fez a dedução ali para Φ de autoindução, e vou chegar nessa expressão aqui, que é a Φ da bobina 2, e agora não é o coeficiente de autoindução, é o coeficiente de indução mútua, M21, ΔI1, ΔT. Esse coeficiente de indução mútua da bobina 2 em relação à bobina 1 é o quanto a bobina 2 está sendo influenciada pela bobina 1. Tá? Ele pode ser calculado por essa expressão, coeficiente de indução mútua, o M, N2, número de espiras da bobina 2, delta Φ1,2, então a variação do fluxo da bobina, da parcela do fluxo que a bobina 1 produz sobre a bobina 2 em relação à corrente 1. Seguindo, né, vamos pegar agora de novo uma situação onde eu tenho duas bobinas. A gente costuma chamar a bobina 1 de bobina indutora e a bobina 2 de bobina induzida. Né? Só que aí agora a gente tem o caso inverso. A bobina 2 vai ser indutora e a bobina 1 vai ser induzida. Reparem na ilustração, ó, vou voltar um pouquinho aqui. Ó, diferente aqui da figura 29, que a fonte de corrente está na bobina 1, agora a fonte de corrente vai estar na bobina 2. Então aqui eu vou ter uma corrente variável que vai produzir uma Φ na bobina 1. Então, na primeira parte a gente viu o quanto a bobina 1 induz na bobina 2. Agora vamos ver o contrário. O fluxo que a bobina 2 produz, eu posso dividir em duas parcelas, né? Uma parcela é o componente da bobina 2 que está vinculado somente à bobina 2 mesmo, e a outra parcela é o fluxo que a bobina 2 vai produzir lá na bobina 1, que vai influenciar lá a bobina 1. Substituindo de novo, a gente tem aqui a Φ2, ela depende só da corrente da própria bobina 2, não tem corrente na bobina 1, a bobina 1 está em aberto. Então, eu substituindo aqui, eu chego na expressão da Φ de autoindução para a bobina 2. Já na bobina 1, a Φ na bobina 1 ela depende da variação de fluxo que a gente chamou de Φ21. É o fluxo que a bobina 2 produz na bobina 1. Substituindo, a gente chega numa expressão que é a Φ de indução mútua, que é o quanto a bobina 2 produz de Φ na bobina 1. Então, agora é o M12, ΔI1, ΔI2, ΔT. Então, a influência da corrente 2 na bobina 1. Repare que a gente chegou numa expressão análoga, né, à outra. Fica trocando o número 2 pelo número 1. Então, na anterior era M21, a influência da bobina 1 na bobina 2. E agora M12 da bobina 2 na bobina 1. Então, o M12 é o coeficiente de indução mútua da bobina 1 em relação a 2. Né? O quanto a bobina 1 é influenciada pela bobina 2. Agora, se a gente fizer a mesma corrente circular, ora numa bobina, ora na outra, o que a gente vai reparar aqui? A gente consegue calcular aqui, essa aqui é uma expressão que permite calcular a quantidade de energia na bobina, né, no nosso circuito. Então, tem a parte da bobina 1 e a parcela da bobina 2. Se a gente fizer essa corrente circular na bobina 1, a expressão é essa aqui, ó, 1/2 de L1 e 1 ao quadrado, mais 1/2 de L2 e 2 ao quadrado, né, os L's são os coeficientes de autoindução, mais
M12 e 1 e 2. O M é o coeficiente de indução mútua. Tá? De forma semelhante, a gente tem na bobina 2. Tá? Repare aqui, mesma expressão. Tá? O que a gente conclui disso? Que os coeficientes de indução mútua são idênticos, né? A forma como a bobina 1 afeta a bobina 2 é idêntica à forma como a bobina 2 afeta a bobina 1. Então, uma induz na outra, a outra induz na uma. Né? É mútua. A influência delas é mútua. Então, é o mesmo coeficiente de indução mútua. Tá? O M12 é igual ao M21. Se a gente fizer algumas considerações, por exemplo, olha, essa bobina não tem um núcleo de ferro, elas estão fortemente acopladas, né? Então o fluxo que uma produz na outra é o mesmo que a primeira produz na segunda, é o mesmo que a segunda produz na primeira. A gente vai chegar nessa expressão aqui, ó, do coeficiente de indução mútua, que depende do μ0, por isso que eu falei que era na ausência de material ferromagnético, né? Porque μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, né? Que é praticamente a mesma do ar. Então, se tiver um material ferromagnético, aí já não é mais esse valor. N1, número de espiras da bobina 1, N2, número de espiras da bobina 2, A1, área da bobina 1, L2, comprimento da bobina 2. Então, essa expressão aqui, vejam que depende basicamente das dimensões, né? Número de voltas de fio, área da seção transversal e o comprimento. Tá? Não depende do fluxo, não depende da corrente. Esse é um caso bem particular, tá? do coeficiente de indução mútua, que é quando não tem material ferromagnético. Okay? Essa figura aqui, ela mostra que seria o fluxo magnético mútuo nas bobinas de um transformador. Tá? Então aqui, ao invés de L1, L2, N1, N2, aparece P e S, né? P de enrolamento primário, seria o nosso L1, né? E N1, e o S de secundário. Então, normalmente, a bobina primária é a bobina indutora, né? A bobina secundária é a bobina induzida num transformador. Seguindo, existe uma grandeza aqui que avalia o quanto essas bobinas estão acopladas, né? Quanto elas estão fortemente... Quanto eu posso dizer se esse acoplamento é mais forte ou mais fraco. Então, essa letra K minúsculo representa esse coeficiente de acoplamento. É o acoplamento magnético entre as bobinas. Então, a gente tem situações, esse número varia de 0 a 1, a gente tem situações que elas estão muito fortemente acopladas, que ele é praticamente 1, praticamente 100%, e tem situações que elas estão fracamente, né, quase zero, né, muito fraco o acoplamento. Então, aqui a gente tem vários exemplos. Ó. Aqui tem um exemplo que eu tenho um núcleo de aço, então o fluxo magnético produzido ele fica retido aqui, né? O fluxo sempre procura o caminho mais fácil, então ao invés de passar pelo ar, se dispersar, ele procura esse caminho que é o caminho que é o aço, que é o material ferromagnético. Então o fluxo produzido por uma bobina vai passar todo através da outra, né? Então é praticamente 1 o coeficiente de acoplamento. Então aqui a gente tem a situação que uma bobina está enrolada sobre a outra. Ora, se uma está enrolada sobre a outra, todo o fluxo, aquelas linhas que representam o fluxo magnético, todo o fluxo produzido por uma bobina vai obrigatoriamente passar também por dentro da outra. Então, de novo, o acoplamento é quase 100%, né? Ele é muito forte. O coeficiente de acoplamento é próximo de 100%. Independente se o núcleo é ferromagnético ou não. Então, aqui a gente tem uma outra situação onde esse acoplamento pode ser muito baixo. Ó. O núcleo não é ferromagnético, é ar, e as bobinas elas estão próximas, mas não estão enroladas uma sobre a outra. Então, o fluxo que, por exemplo, essa bobina aqui primária produz, uma parte dessas linhas não está passando por dentro da segunda bobina, na bobina secundária. Uma parte desvia aqui e passa através do ar. Então, esse acoplamento é ruim, né? Ele é fraco, ele não é muito eficiente. Tá? Uma maneira de calcular esse fator de acoplamento é usando essa expressão, né? A divisão do coeficiente de indução mútua. Lembro que há pouco a gente viu que tanto faz, né? M12 ou M21 eles são iguais, né? Então aqui está simplesmente M.
Então eu tenho o coeficiente de indução mútua dividido pela raiz do produto dos coeficientes de autoindução. Tá? Então, o que acontece? Quando o acoplamento é muito forte, isso vai ser uma igualdade. O M vai ser exatamente igual à raiz de L1 e L2. Né? Lembrando aí que eles têm a mesma unidade, né? Henry, né? A unidade tanto do coeficiente de autoindução quanto do coeficiente de indução mútua. Aqui tem um exemplo numérico para a gente calcular o coeficiente de indução mútua. Então, dado uma bobina toroidal, sem núcleo ferromagnético, com um raio médio de 12 centímetros e uma área seccional, ou seja, uma área da seção transversal, de 4 centímetros quadrados. O enrolamento primário, né, a primeira bobina, ela tem 100 voltas ou 100 espiras por centímetro. Reparem, isso aqui não é o número absoluto de espiras, né? É espiras por centímetro. Enquanto que o enrolamento secundário tem 50 espiras por centímetro, 50 voltas de fio por centímetro. Então está pedindo qual é o valor do coeficiente de indução mútua M12, supondo aqui que o secundário seja enrolado diretamente sobre o primário. Puxa, então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vamos pensar um pouquinho. Como é que é um toroide, hein? Essas duas bobinas estão enroladas num toroide. Como é que fica essa? Como é que é essa figurinha? Aqui, ó. Aqui as duas bobinas estão enroladas uma sobre a outra. Tá vendo? Aqui tem os terminais de uma bobina e os terminais da outra bobina. Então, nesse caso, o acoplamento é 100%. Né? Aquele coeficiente K é 1, é igual a 1. Os comprimentos. Como isso aqui é um toroide, diferente de um solenoide linear, para achar o comprimento é pelo perímetro médio. O perímetro médio é isso aqui, né? Mais ou menos isso aqui. Como é que eu acho o perímetro? Eu tenho aqui o raio. Esse raio médio é dado, aqui é 12 centímetros. Eu calculo a fórmula do perímetro, 2π vezes o raio. Né? O raio é o raio médio. Então, tanto a bobina 1 quanto a 2, elas têm o mesmo comprimento, que estão enroladas um sobre a outra. Então, 2π vezes o raio é 12 centímetros, eu passo para metros, 0,12. Eu vou ter aqui o comprimento médio, né, tanto da bobina 1 quanto da 2, de 0,754 metros. Área da seção transversal, as duas têm a mesma, né, as duas são enroladas uma por cima da outra, tem a mesma área. É só passar para metro quadrado, aqui está em centímetros quadrados, aí eu passo para metro quadrado, trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. Né? Centímetro quadrado é igual a 10 na menos 4, metro quadrado fica 4 vezes 10 na menos 4. Agora reparem aqui, ó, 100 voltas por centímetro e 50 voltas por centímetro. Na verdade, então, não é o N1 e o N2, é o N1 dividido pelo comprimento 1 e o N2 dividido pelo comprimento 2. Então, 100 espiras por centímetro, 50 espiras por centímetro. Bom, mas isso também não está no Sistema Internacional, né? Então, se eu tenho 100 espiras a cada centímetro, em 1 metro, que é 100 vezes 1 centímetro, eu vou ter 100 vezes mais espira. Então, eu tenho 100 espiras num centímetro, multiplico isso por 100, vou ter 10.000 espiras para cada metro. Tá? O mesmo acontece na bobina 2, que eu tenho 50 espiras em 1 centímetro. Passar para o Sistema Internacional quer dizer que eu vou ter 100 vezes mais em 1 metro, né? 5.000 espiras por metro. Lembrando aqui que a permeabilidade magnética do ar, do vácuo, a gente usa aproximadamente o mesmo valor, 4π vezes 10 na menos 7. Tá? Substituindo isso na expressão, a gente já temos todos os dados no Sistema Internacional, temos os comprimentos, temos as áreas, temos a relação número de espiras por comprimento. O problema é que na fórmula a gente precisa de N1 e N2, né? Bom, então, se o comprimento é o mesmo para as duas, né? L1 é igual a L2, que é 0,75, 0,754 metros, basta eu multiplicar aqui por essa relação e eu vou ter N1, 7.540 aproximadamente, e N2, metade disso, 3.770 espiras. Substitui tudo isso aí na expressão do coeficiente de indução mútua, eu vou chegar no resultado. Vai dar aqui em torno de 0,019 Weber por ampere. Weber por ampere é a mesma coisa que Henry, né?
Passo para mili, né? Fica mais fácil apresentar o resultado dessa forma. 18,95 mH é o coeficiente de indução mútua tanto da bobina primária em relação à secundária quanto da secundária em relação à primária. Ok? Essa foi uma aplicação de fórmula. Contei de 1 até 10 pra ninguém ficar deitado. O dia tá começando e tá ficando ensolarado. Todos têm que estar de pé pra tomar o seu café. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Seguindo, princípio de funcionamento do transformador. Como funciona um transformador? Bom, o transformador, pessoal, por definição, é um dispositivo que, através da indução eletromagnética, transfere energia elétrica de um ou mais circuitos, né, porque ele pode ter mais de uma bobina, para outro ou outros circuitos. Então, ele pode ter várias bobinas primárias e várias secundárias, usando a mesma frequência, mas geralmente com tensões e correntes diferentes, né? Geralmente o objetivo é ou elevar a tensão ou rebaixar a tensão, né? E por consequência a corrente vai ser alterada também. Então aqui nós temos alguns exemplos de transformadores. Esse aqui é um típico transformador de 127 para 220 ou vice-versa, né? Ele funciona nos dois sentidos. Esses aqui já são transformadores de pequeno porte, geralmente para ou de 127 para 12 ou para 24 volts. E aqui na figura 34 a gente tem um transformador da rede de distribuição. É só olhar pela janela aí, ver no poste, lá a gente tem esses transformadores. Aqui em Rio Grande, a tensão que eles trabalham é 13.800 na bobina primária, 220 na secundária. Ok? Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre as aplicações. Então, geralmente o transformador é um dispositivo com 4 terminais, né? Então a gente está falando aí no caso de um transformador monofásico. Aquele do poste que eu usei como exemplo é um transformador trifásico, então ele tem mais terminais, mais bobinas. A gente tem outra definição: transformador ideal é um transformador sem perdas, né? O que são as perdas? São os desperdícios de energia que tem em qualquer equipamento, né? Nas máquinas elétricas, sem dúvida. O transformador ele tem perdas em geral por aquecimento. Vocês já ouviram falar aí nas perdas por efeito Joule, né? Quando aquece, qualquer condutor ao ser percorrido por corrente, como ele tem uma resistência, uma parte da energia que passa por ele vira calor por efeito Joule. No transformador, além do efeito Joule, a gente tem outras perdas que ocorrem no núcleo ferromagnético, que é a esterese magnética e as correntes parasitas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre as correntes parasitas ou correntes de Foucault. Um transformador ideal, então, ele não tem perdas, a gente despreza essas perdas, a gente considera ele com 100% de eficiência, 100% de rendimento. Ele tem um fator de acoplamento unitário, também de 100%, né? Unitário é o valor máximo do fator de acoplamento, e no qual as bobinas primária e secundária têm autoindutâncias infinitas, né? Então, uma situação hipotética para fins de estudos é bastante válido. Normalmente os transformadores que têm núcleo de ferro, como eles têm uma dispersão baixa, né, o fator de acoplamento é próximo de 100%, então a gente tem uma situação próxima ao ideal. Só o que não é ideal é a questão das perdas, né? Isso não tem como eliminar totalmente. Então aqui a gente tem algumas figuras para ilustrar. Isso aqui é um transformador de laboratório, né? Então eu posso alterar aqui o número de espiras de uma bobina para outra, né? Abrir esse núcleo de ferro, fechar, fazer algumas simulações. Aqui está mostrando ilustrativamente os fluxos produzidos pela bobina primária e secundária. E aqui eu tenho uma outra ilustração que aparece o interior de um transformador trifásico a seco. Por que esse nome a seco? Os transformadores, muitas vezes, eles têm um problema com aquecimento. E para resolver esse problema, a gente usa eles imersos em óleo.
É um óleo mineral isolante que faz uma função de melhorar o isolamento elétrico e ao mesmo tempo proporcionar o resfriamento desse transformador. Tá? Isso aí tudo vocês vão estudar mais adiante lá em máquinas. Outra característica dos transformadores, eles operam a partir de correntes senoidais, né? Então, normalmente a gente alimenta eles com correntes elétricas senoidais. Quando a gente aplica, então, uma tensão senoidal na bobina primária, então aqui o EP de primário, 1 na bobina 1, o mesmo fluxo circula através das duas bobinas, porque o acoplamento é 100%. Tá? Essa variação de fluxo, que a corrente é alternada, ficamos alterando o valor e alterando o sentido, o fluxo também vai alterar o valor e o sentido. Isso garante o surgimento de uma tensão na bobina secundária. Então, de acordo com a lei de Faraday, a gente tem a FEM1 da bobina 1, N1 delta Φ, M de mútuo, né, em relação ao tempo, e a FEM2, N2 delta Φ M em relação ao tempo. Se a gente dividir as duas equações, a primeira pela segunda, vejam que vai simplificar aqui a parte do delta Φ delta T. O que vai sobrar? N1 sobre N2. Então essa aqui é uma das equações fundamentais de um transformador ideal. A relação entre as tensões é a mesma relação de espiras. Então o que a gente chama aqui de relação de transformação para os transformadores monofásicos é a própria relação de espiras. Tá? Então a relação entre a tensão do primário e do secundário transformador é a mesma relação entre a quantidade de voltas de fio que tem uma bobina e outra. O que significa isso? Eu quero utilizar um transformador para elevar a tensão, para tornar a tensão mais alta. Eu aplico 12 volts na entrada e eu quero 120 volts na saída. Alternada, né? Claro. Basta que eu tenha, então, um número de espiras do secundário, da saída, 10 vezes maior. Se eu quero uma tensão 10 vezes maior, eu vou ter 10 vezes mais espiras no secundário que em relação ao primário. O contrário, eu quero rebaixar a tensão pela metade. Bom, eu estou botando 12 volts e eu quero 6. Então, para isso eu tenho que ter o número de espiras no secundário a metade que o número de espiras do primário. Como a potência no primário é igual à potência no secundário, o produto da tensão do primário corrente do primário é igual à tensão do secundário corrente do secundário. Bom, se eu fizer aqui, fazer um truquezinho aqui, passar o E1 para cá dividindo, está multiplicando, tá, passar dividindo, vou passar o I2 para cá, está multiplicando, vou passar dividindo também. Eu vou chegar nessa expressão aqui, ó. FEM2 dividido pela FEM1 é igual a I1 dividido por I2. Ora, E1 sobre E2 era o A, era a relação de transformação. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Olha só, E1 sobre E2 era o Azinho, a relação de transformação. E2 sobre E1 é o inverso de A, né? 1 sobre A. Então, a corrente 1 sobre corrente 2 é o inverso de A. Bom, invertendo isso de novo, né? Se I1 sobre I2 é o inverso de A, I2 sobre 1, I2 sobre 1 é a própria relação de transformação, N1 sobre N2. Significa isso. Quando eu tenho o número de espiras N2 maior que N1, a tensão no secundário é maior que no primário. Em compensação, a corrente do secundário vai ser menor que no primário. Quanto mais alta a tensão, menor vai ser a corrente. Então, quando eu tenho, se eu tiver aqui tenho 3 exemplos, tá? Quando eu tiver uma relação de transformação igual a 1, significa que N1 é igual a N2. Bom, então aí não tem diferença. A tensão e corrente no primário e no secundário são iguais. Para que serve então um transformador que não aumenta nem diminui a tensão? Bom, ele serve para, por exemplo, isolar um circuito de outro. Tá? Quando A é maior que 1, ou seja, N1 maior que N2, significa que eu estou rebaixando a tensão. No secundário eu tenho um número de espiras menor que no primário, então a tensão vai ser proporcionalmente menor. Tá errado essa merda.
Quando a relação de transformação A, que é igual a N1 sobre N2, é igual a 1, significa que o número de espiras de primário e secundário são iguais. Então, tensões e correntes serão idênticas no primário e no secundário. A utilização desses transformadores é para isolar um circuito de outro. Quando a relação de transformação A é menor que 1, significa que N1 é menor que N2. Como eu tenho mais espiras no secundário, na bobina 2, no secundário que no primário, a tensão lá vai ser maior. Então eu tenho um transformador elevador, ele serve para elevar a tensão. É um step up transformer, né? Então a tensão 2 maior que a tensão 1. Quando a relação de transformação N1 sobre N2 é maior que 1, significa que o número de espiras do secundário é menor que no primário. Então, e com isso eu tenho um transformador rebaixador. A tensão no secundário é menor que no primário. Step down transformer. Vamos ver então o que acontece com esse transformador. Aqui eu tenho um transformador esquemático. Quando energizamos a bobina dele, a bobina primária, a bobina 1, com corrente contínua. Reparem que é uma corrente contínua, não tem variação, ela é contínua e constante. Quando passar corrente contínua no transformador, vai ter fluxo no circuito? Será? E esse fluxo vai variar? Se trata de um fluxo, sim, vai ter fluxo, só que é um fluxo constante. Sendo um fluxo constante, não vai existir fé induzida na bobina secundária. Por isso que a gente costuma dizer, transformador não funciona em corrente contínua, só funciona em corrente alternada. Não é que ele não funcione em corrente contínua, mas é que ele precisa ter uma variação da corrente. Essa corrente que está aplicada aqui, ela, além de contínua, ela é constante, ela não tem variações. Então o fluxo não varia, não tem fenômeno de indução eletromagnética. Seguindo, e se agora a gente botar uma corrente alternada nesse mesmo transformador? Eu botei aqui uma alternada senoidal. Reparem aqui, ó, V1, uma senoide, e a corrente 1 fica trocando o sentido segundo uma onda senoidal. Então reparem que ela vai de 0, e aí não tem fluxo, aí aumenta, tem o fluxo no sentido horário, ele aumenta, depois começa a diminuir, o fluxo vai diminuindo, troca de sentido, e o fluxo passa para o sentido anti-horário, e recomeça tudo de novo. Então, aumenta num sentido, diminui, zera, troca de sentido, aumenta, diminui de novo, volta para o zero. Então reparem que tem uma variação. O que vai acontecer então na bobina secundária? Eu vou ter uma FEM. Agora eu tenho uma FEM induzida. Olha como é que é a FEM induzida. Também senoidal. Agora reparem, tem corrente na bobina secundária? Não tem corrente no secundário porque a bobina secundária está em aberto, não tem nada ligado aqui. Eu tenho uma força eletromotriz induzida, mas eu não tenho corrente elétrica porque eu não tenho nada ligado, não tenho nenhum equipamento. Né? A gente costuma, quando a gente se refere a transformador, a gente usa a expressão carga, não aquela carga em coulombs, né, que vocês aprenderam em física, e sim qualquer equipamento que venha a exigir energia. Então, pode ser uma lâmpada, um motor, tudo isso são cargas. Continuando. Agora vamos acrescentar uma carga. Conectei uma carga aqui, não importa muito o que é, pode ser um resistor, pode ser um motor, uma lâmpada. Então agora, além de eu ter uma FEM induzida no secundário, eu continuo alimentando o primário com corrente alternada. Então tem uma tensão aqui, uma diferença de potencial que eu apliquei. Tem a força eletromotriz aqui na minha bobina primária. Tenho corrente circulando, porque se trata de um circuito fechado. Produz um fluxo magnético no circuito magnético, aqui nesse núcleo de ferro. Induz uma FEM no secundário. Como eu tenho uma carga sendo alimentada pelo secundário, né, essa carga vai produzir então uma corrente nesse circuito. Essa corrente, por sua vez, produz também um fluxo, e esse fluxo, olha o que o Lenz falou, essa corrente ela se opõe à variação do fluxo que a produziu.
Então, olha aqui, ó, um fluxo vermelho aqui, ó, que está sempre em oposição à variação do fluxo azul. Olha um exemplo numérico aqui. Então, eu tenho a seguinte situação. Para alimentar um secador de cabelos, foi utilizado um transformador monofásico 127 e 220 volts. Então, eu comprei um secador de cabelos em Pelotas, trouxe para Rio Grande, lá era 220 volts. Aqui em Rio Grande, em geral, as tomadas eu tenho 127 volts. E eu, para poder fazer funcionar esse secador de cabelo, adquiri um transformador monofásico, que passa de 127 volts no primário para 220 volts no secundário. No enrolamento primário, quem é o enrolamento primário? N1, né? O meu N1, no N1 eu tenho 500 espiras, 500 voltas de fio. E essas 500 voltas de fio são percorridas por uma corrente de 10 amperes. Essa aqui é a corrente primária, a corrente na bobina 1. Eu quero saber qual será o número de espiras necessárias no enrolamento secundário para que no secundário eu tenha 220 volts. E qual é a corrente elétrica que vai percorrer esse enrolamento secundário. Vamos tentar? Então, FEM 1, 127 volts, FEM 2, 220 volts, 500 espiras no primário, 10 amperes no primário. Eu sei que a relação entre as tensões é a própria relação de espiras, né, que é o nosso A. E sei que a relação das correntes é o inverso, né? E1 sobre E2 é N1 sobre N2. E 2 sobre 1, que é N1 sobre N2. Então, na mesma proporção que essa tensão aqui aumenta no secundário, de 127 para 220, a corrente elétrica vai diminuir. Então, fazendo os cálculos, número de espiras, eu quero saber o N2, eu conheço o N1, N1 é 500. E eu sei que E1 é 127, E2 é 220. Eu vou precisar de mais ou menos espiras no secundário. Eu preciso de um transformador elevador. Eu preciso aumentar de 127 para 220. Então eu preciso de mais ou menos espiras no secundário. N2 é maior ou menor que N1? Maior? Então, substituindo aqui, N2 é N1 vezes E2 dividido por E1. Então, 500 vezes 220 dividido por 127. Arredondei aqui para um número inteiro, né? 866 espiras. Então, um número maior que 500, né? Que é quantas eu tinha no primário. E a corrente 2? Bom, a corrente 2 ela vai diminuir na mesma proporção que a tensão aumentou. A tensão aumentou de 127 para 220. Lembram que a potência tem que ser igual dos dois lados? Tá? Então, se eu tenho 10 amperes com 127 volts no primário, no secundário, que a tensão é 220, é maior, a corrente vai ser proporcionalmente menor. Então, aqui é em torno de 58%. 5,77 amperes é a corrente no secundário. Vejam como é vantajoso a gente trabalhar nas tensões mais altas possível, né? A gente aumenta a tensão, a gente consegue diminuir a corrente. Tem uma série de implicações isso. Vamos ver nas aplicações dos transformadores. Sei lá, a gente não devia aprender coisas mais úteis na escola? Como abrir a embalagem de um iogurte sem rasgar? Ou montar uma estante? Uma das grandes aplicações dos transformadores é nos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, né? Que tem um esqueminha. No Brasil se trabalha com diversas voltagens, né? A gente tem lá na geração de energia, geralmente essa geração entre 12 e 24 mil volts. Aí eu tenho um transformador que eleva essa voltagem para poder transmitir a grandes distâncias. Então essa tensão ela pode ir de 138 mil a 765 mil volts. Nós já temos hoje linhas de transmissão de 800 mil volts no Brasil, a usina de Belo Monte. Aí ela é transmitida a grandes distâncias, é que tem o que eles chamam de subtransmissão, né? Trabalha com uma faixa de tensão um pouquinho mais baixa.
23.000, 138.000. E aí a distribuição de energia, né? Então nós temos pequenas indústrias que recebem em valores mais altos, porque tem sua própria subestação, né? Shoppings e pequenas indústrias. Aqui em Rio Grande a gente tem inclusive indústrias que recebem 69.000 volts. Tá? O normal é 13.800 volts. E depois nós temos, rebaixando aqui para tensões mais baixas, né? É o que chama de baixa tensão, que são aqueles transformadores do poste lá que rebaixam dos 13.800 para 220, 127. Né? Nós temos uma voltagem de 220 entre fases e 127 entre fase e neutro. Nas cidades vizinhas aqui de São José do Norte e Pelotas, trabalham com tensão de 220, 380, um pouquinho mais alto. Outra aplicação de transformadores é casamento de impedância de circuito, né? Para eu poder ter o melhor aproveitamento do circuito. Então isso aqui é um transformador, pequenininho aqui, mas é um transformador. Tá? Logo em seguida aqui uma grande aplicação, né? Sistemas de transmissão, que a gente viu na outra ilustração. Esse aqui é um transformador de grande porte para sistemas de distribuição. Embora as figuras tenham um tamanho parecido, são muito diferentes. Uma outra aplicação interessante dos transformadores, né? Transformadores para instrumentos. Vocês reparem assim, a gente tem que medir uma corrente muito alta, 1000 amperes. Um instrumento para medir 1000 amperes teria que ser muito robusto, portanto muito caro. Então o que a gente faz? A gente pega um transformador e rebaixa essa corrente de 1000 para 5 amperes. Aí basta eu ter um instrumento para medir 5 e aplicar aquele fator de proporcionalidade do instrumento. Eu botei um transformador que rebaixa 200 vezes. É só multiplicar aqui o resultado da medição por 200. O mesmo vale para transformadores de potencial, né? Vejam que há pouco eu estava falando em tensões muito altas, 138.000, 69.000, 13.800 volts. Como é que eu faço para medir essas voltagens, né? São valores muito altos, precisaria de um instrumento com isolamento muito grande, instrumento caro. Então o que a gente faz? A gente rebaixa para tensões menores, para 115 volts, valores baixinhos, e aí fica muito mais barato eu ter um instrumento para medir esses valores, só lembrando ele que depois o próprio instrumento ele já me indica o valor real, né, multiplicado. Essa é uma aplicação bem interessante. Tudo isso vocês vão voltar a ver lá no terceiro ano, tá? Na disciplina de máquinas e instalações elétricas. Aqui tem um material complementar, eu peço que vocês deem uma olhadinha, tá? É um vídeo, uma reportagem sobre uma fábrica de transformadores, e outro aqui é um artigo que mostra o sistema de geração, transmissão e distribuição de energia no Brasil. Ok? Voltando ao nosso sumário, nosso último item aqui são as correntes de Foucault, conhecidas como correntes parasitas. As correntes de Foucault, como eu já disse, né, recebe esse outro nome de correntes parasitas, elas são correntes induzidas em materiais metálicos que estão sujeitos a uma variação de um campo, né, variação de um fluxo magnético. Aqui tem uma foto do nosso amigo Foucault, que não é o Marcel Foucault, e sim é o Jean Foucault. Ok, mas espera um pouquinho. Corrente induzida, qualquer condutor que está sujeito a uma variação de fluxo está sujeito a uma corrente induzida. Então, um núcleo de um transformador vai ter corrente induzida lá. Mas, em geral, isso não tem muita utilidade, né? Isso vai me gerar calor. Essa corrente vai estar circulando lá dentro, não estou aproveitando ela. Vai provocar aquecimento. Então, aqui tem um exemplo, tem uma ilustração que aparece como aqui tem uma chapa metálica e ela está se deslocando num campo magnético. Então vai induzir correntes circulares e concêntricas. É como se isso aqui fossem várias espiras. E não vou aproveitar essa energia, vai aquecer, né? Vai gerar calor. Ainda vai ter um efeito aqui de uma força magnética, né? Como a gente já estudou. Aqui tem um outro caso, uma barra maciça, tem uma bobina na volta dessa barra e aqui a corrente circulando está variando. Se essa corrente varia, produz um fluxo variável. Esse fluxo induz correntes parasitas e essa barra pode vir a superaquecer, inclusive a encandecer, né? Se assim ficar tempo suficiente. Aqui tem uma animaçãozinha, um vídeo, depois vocês cliquem aqui e deem uma olhada que mostra uma animação de como é que se dá esse efeito, né, da variação do fluxo e a indução da corrente nessa chapa metálica.
Okay? Tá. Embora, como eu disse, em geral essas correntes são indesejáveis, porque aumentam as perdas, né? Vejam que quando eu fabrico um motor, eu não quero gerar calor com o motor, né? Não é uma estufa, é um motor, eu quero que gire, quero que entregar trabalho mecânico. Quando eu fabrico um transformador, da mesma forma, o calor para mim é indesejável. Essa é uma forma de desperdício de energia. Tá? Como é que a gente faz para evitar isso, então? Uma maneira é tentar diminuir a área desses núcleos, né? Então o que se faz é produzir lâminas, né? Dividindo ele em lâminas, e essas lâminas isoladas eletricamente entre si. E aí, diminuindo a área, eu diminuo o efeito da variação do fluxo. Né? Outra coisa é eu adicionar na composição desses aços, são aços especiais que a gente usa para fabricar motores, transformadores, relés, adicionar materiais que aumentem a resistividade. Resistividade aumentando, vai diminuir a corrente. A corrente afeta o desperdício de energia ao quadrado. Tá? Então, eu reduzindo a corrente, eu consigo reduzir significativamente o desperdício de energia. Então, como eu havia dito, normalmente esses núcleos são laminados. Aqui eu tenho um exemplo de uma ilustração que mostra um núcleo maciço, e aí altas correntes parasitas aqui. E aqui eu dividi o núcleo em lâminas. Não basta dividir em lâminas, tá? Entre uma lâmina e outra, não pode ter contato elétrico. Tá? Em geral, o que se faz é se usa uma chapa de material e ela leva um verniz isolante. E aí, quando tu encosta uma chapa na outra, tá devidamente isolado. Tá? Então, para fabricar um transformador e tal, muitas vezes vocês vão ver lâminas desse jeito. Com isso, a gente não consegue eliminar, tá, pessoal? Não consegue eliminar totalmente o efeito das correntes parasitas. A gente consegue diminuir. Tem algumas pesquisas aí com o uso de núcleos não condutores, né? Materiais isolantes, como o núcleo ferromagnético, que consegue eliminar totalmente. O problema é, quantos materiais ferromagnéticos vocês conhecem que são isolantes? Vamos lá. Materiais ferromagnéticos, quais são mesmo? Ferro, níquel, cobalto, tudo metal. Puxa, e aí? Bom, existem alguns materiais cerâmicos onde conseguiu se dar propriedades magnéticas e eles, ao mesmo tempo, são ferromagnéticos e são isolantes, né? Mas aí tem um investimento muito alto, né? Então não compensa na maior parte dos casos. O que vocês vão encontrar hoje na indústria é aço, né? Usando aço, embora aços especiais. Mas nem tudo é problema, né? A corrente de Foucault também pode ser usada para o bem. Né? Então, instrumentos de medição, instrumentos analógicos, instrumentos com ponteiro, é comum que eles tenham uma palheta de alumínio e com ímã para fazer esse efeito de amortecimento magnético, tipo um freio magnético. Isso evita que o sistema dê uma pancada no fundo lá e acabe danificando. Né? Ele é muito sensível, ele faz um amortecimento, não interfere no resultado da medição. Medidor de energia elétrica, aqueles medidores convencionais, sabe, aquele disquinho que fica girando, também usa o princípio das correntes parasitas. Tá? Separadores de materiais metálicos não ferrosos, materiais metálicos não ferrosos de materiais não metálicos. Que quer dizer, por exemplo, eu posso ter lá alumínio, né, pedaços de alumínio misturado em algum farelo de soja, né? Eu quero tirar isso, eu quero separar esses materiais e eu consigo, por indução magnética. Reparem que o alumínio não seria atraído por ímãs, né? Então não adiantava botar o ímã ali, estaticamente não vai atrair o alumínio. Mas se for em movimento, com isso tiver uma variação de fluxo, ele vai sofrer o efeito da corrente parasita, vai ter induzido nele uma corrente parasita e ele vai sofrer uma força. Tá? Freios eletromagnéticos também eu consigo usar em motores, por exemplo, dessa forma. Carretilhas, né, pessoal que gosta de pescar aí, tem carretilhas que vêm com esse freio, né, para evitar aquele efeito desagradável lá né, de enrolar a linha e tal. Então tem algo que limita a velocidade da carretilha, também é por correntes parasitas. Aqui tem um material complementar, né? Tem uns vídeos sobre o freio eletromagnético, fornos e fogões de indução, os medidores de energia, pêndulo magnético,
amortecimento e aqui funcionamento de relés. Tá? Peço que vocês olhem esses materiais, assistam os vídeos, são interessantes, são vídeos curtos, bem, que tem aplicações bem legais. Ao retornarmos, pessoal, uma hora a gente vai retornar para a aula presencial, a gente vai ter a oportunidade de fazer esses experimentos, ok? Por enquanto, vamos aproveitar esse pessoal que compartilhou, gentilmente compartilhou experimentos com a gente. Bem? Aqui tem a bibliografia, as referências, né? A maior parte tem os links lá no nosso plano de ensino, vocês podem acessar na biblioteca virtual. E era isso por hoje. Por hora, então, saudades de vocês, nos vemos. Beijo.